Foi o Bitcoin que te trouxe até aqui. Foi ouvir falar sobre o Bitcoin, foi ver sobre o Bitcoin, foi o Primo Rico falando do Bitcoin, foi uma matéria no Jornal Nacional que falou que o Bitcoin saiu de 3 mil dólares e foi para 40 mil dólares. Sei lá, o Bitcoin, ele foi essa isca que te trouxe até aqui. Você veio até aqui achando que você ia comprar Bitcoin e ia ficar rico, ou ia ganhar muito dinheiro. E aí, quando você entrou na porta, você se deu conta de que você estava num mundo totalmente novo. E esse mundo tem um nome, chama-se blockchain, tá? Quando você percebeu que você estava num mundo totalmente novo, muito provavelmente aconteceu com você, porque aconteceu comigo. Na hora que eu abri a porta, eu vi assim, eu falei, caramba, não tem uma possibilidade de ganhar dinheiro aqui. Tem mais de 11 mil possibilidades, que são mais de 11 mil tokens. Como é que as pessoas não estão vendo isso ainda? Como é que as pessoas não estão vendo que a economia está migrando da economia tradicional para uma economia totalmente nova, mais rápida, mais barata, mais segura? Você vai entender isso no detalhe hoje, e tudo isso se deu por conta do Bitcoin. Mas não é à toa, e não é à toa que você precisa entender a fundo o Bitcoin. Quando o Bitcoin tiver algum problema, ele afeta o mercado. A gente viu isso acontecendo agora no dia 7 de setembro. O Bitcoin teve um problema e afetou diretamente o mercado. Isso aconteceu porque o Bitcoin, os fundamentos do Bitcoin, eles se misturam aos fundamentos da blockchain, eles se misturam aos fundamentos de todo o mercado que foi criado a partir do Bitcoin. Imagina o Bitcoin, na Idade Média era comum o rei chegar em um lugar, e aí aquele lugar era um lugar fértil, à beira de um rio, e ele construiu um castelo. Ele construiu esse castelo na beira do rio pelo fornecimento de água e também pela proteção. Muitas vezes ele fazia aumentava esse rio, enfim. E a partir daquele castelo iam se criando as cidades. Hoje é mais difícil a gente ver isso porque várias cidades se emendaram, mas na Europa ainda é muito comum você chegar numa cidade e ter lá um castelo, lá no meio da cidade. E isso foi exatamente o que aconteceu com o Bitcoin. O Bitcoin, ele chegou, ele criou o seu castelo ali e está se criando um mundo em volta do Bitcoin, está se criando uma cidade em volta do Bitcoin. E essa cidade são todas as altcoins, você vai entender isso hoje também, tá? Mas vamos para o Bitcoin aqui. O Bitcoin, ele surgiu no dia 1/11 de 2008. Esse surgir aqui foi o white paper do Bitcoin. É exatamente essa imagem que eu estou te colocando aqui e vale a pena você conhecer a ideia do Bitcoin. O que o white paper do Bitcoin diz? Ele queria uma reserva de valor, uma moeda, que ela pudesse estar livre das sanções, livre de manipulação e que fosse simplesmente movimentada pelo mercado, oferta e demanda. Então vale a pena a gente voltar um pouquinho aqui, vamos pensar no dólar ou no real. No dólar, porque o dólar ele serve de referência para todas as outras moedas no mundo. O dólar, se não me falha a memória, foi por volta dos anos 50, não me lembro o presidente dos Estados Unidos, o dólar deixou de ter o lastro em ouro. Como é que era antigamente? Imagina que eu sou o Banco Central lá dos Estados Unidos e eu tenho 35 milhões de dólares, um exemplo, em circulação. Se eu quiser fazer mais 1 milhão de dólar, eu tenho que pegar 1 milhão em ouro mesmo, maciço, a pedra, tá, o minério, eu tenho que pegar 1 milhão em ouro, tenho que colocar num cofre e aí sim eu posso emitir 1 milhão em dólar. Por que isso? Porque o dólar é lastreado em ouro. A qualquer momento que uma pessoa que tem dólar quiser falar assim, ó, pega aqui o seu pedaço de papel e me dá o meu ouro, tinha ouro para suprir essa pessoa, tá? Isso é o lastro. Lá por volta dos anos 50, me perdoe se eu estiver errando a data, mas é por aí mesmo, lá por volta dos anos 50, um governo determinou que o dólar não seria mais lastreado em ouro, seria lastreado a partir daquele momento na credibilidade dos escolhidos pelo povo. Traduzindo para o bom português, seria na credibilidade dos políticos. Agora o dólar não é mais lastreado em ouro, ele é lastreado na nossa governança aqui, nos nossos políticos. Então não é um lastro, é na confiança, é a palavra que estava faltando. Ele está lastreado na confiança que a gente tem no nosso governo. A partir desse momento, o que aconteceu? A emissão de dólar disparou. E ela, se você não sabe, os Estados Unidos é um dos países que mais emitem moeda no mundo. E aí, quando emite-se muitas moedas, a gente chega num ponto que aquela moeda perde o valor. Então, se você assistir um programa americano qualquer de 20 anos atrás, você vai ver que um copo de cerveja, por exemplo, um filme, ele era centavos, hoje já são dólares. Os Estados Unidos vivem uma inflação muito grande. E todos os países vivem essa inflação, porque apesar dos Estados
Unidos servirem como essa referência, aqui no Brasil é do mesmo jeito. O Banco Central, junto com o ministro da Economia e com os seus responsáveis, eles decidem quando vão imprimir dinheiro ou não. É exatamente essa palavra, imprimir dinheiro ou não. E aí, lá atrás, um cara chamado Satoshi Nakamoto, e aí essa figura aqui já eu te explico, o Satoshi Nakamoto pensou assim, cara, não quero saber dessa galera aqui, vou criar uma moeda que seja livre dessa galera, não vai ter governo, não vai ter essas mudanças, ninguém vai poder falar o quanto minha moeda vale, ninguém vai precisar lastrear ela em nada, porque ela será o próprio lastro, ela vai ter um limite de emissão e isso vai fazer dessa moeda eternamente deflacionária, ou seja, ela vai seguir sempre ganhando valor. E se a gente olhar, inclusive, o gráfico do Bitcoin lá de 2010, tá? E aí eu vou te explicar por que é 2010. Até hoje, o gráfico do Bitcoin, ele é uma subida, ele vem subindo, ele está em constante tendência de alta se a gente olhar no anual. Isso mostra que o Satoshi Nakamoto estava certo. E aí o Satoshi Nakamoto, vale a gente falar aqui, o Satoshi Nakamoto, ele não é uma pessoa, não sabemos quem é. Esse sujeito aqui da foto, ele ficou conhecido porque o nome dele é Satoshi Nakamoto e um certo dia, certa época, uma revista pessoas procurando quem será o Satoshi Nakamoto, foi e falou, achamos o Satoshi Nakamoto, e colocou esse senhor na capa da revista. Ele ficou famoso, num primeiro momento ele ficou muito chateado com isso, pensou em processar a revista. Atualmente ele trabalha na área de criptomoedas como uma figura mesmo, como se fosse um símbolo. Tem camiseta dele, ele dá palestra, enfim, mas não é o Satoshi Nakamoto original. O Satoshi Nakamoto original não existe ou não é conhecido. A gente não sabe se é um senhor igual esse da foto, a gente não sabe se é uma mulher, a gente não sabe se são várias pessoas, a gente não sabe se é uma empresa totalmente descentralizada que pegou programadores do mundo todo e chamou de Satoshi Nakamoto. A gente não sabe sabe de onde veio o Bitcoin. A gente sabe que no dia 1/11 de 2008, esse white paper aqui foi publicado em um fórum e desde então a gente virou uma chave na história para das maiores criações da história. E aí não é à toa que até hoje a gente tá cheio de conceitos que vieram lá dessa época. Se você reparar, tá escrito aí, ó, Satoshi Nakamoto, o e-mail dele, enfim. A gente tá cheio de conceitos lá dessa época. Por exemplo, white paper. Outro exemplo, explicar a moeda, explicar por que ele é deflacionário, a quantidade de emissão. A gente traz tudo isso até hoje, tá?